Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, das nossas congregações. E hoje a exposição da Palavra de Deus na nossa reunião de oração e de estudos. Nós vamos orar e trazer a Palavra de Deus para você nesta noite. Vamos orar? Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua maravilhosa bênção sobre nossas vidas. Muito obrigado pela salvação eterna. Abençoa o Teu povo, Pai, durante toda esta semana, trazendo muitas bênçãos para o Teu povo, Senhor. E te peço, pelo fim dessa pandemia, Pai, age aí, Senhor. E também te pedimos pela exposição da Tua Palavra aos nossos corações. Nos guie, nos oriente, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento na Nova Almeida Atualizada, que diz assim, as Santas Escrituras. Finalmente, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de 1 a 5, que diz assim as Santas Escrituras. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Bem, nós vamos expor a Palavra de Deus nesse livro de 2 Tessalonicenses. E eu quero chamar a sua atenção para esses versos, pelo menos o 1, o 2 e o 3. E nessa introdução inicial, quero dizer para vocês que eu tenho repetido sempre nas minhas exposições sequenciais que essa segunda carta de Paulo é a complementação da primeira carta. E na primeira carta ele falou muitas coisas que deixou alguns irmãos necessitando de maiores informações. E aí eu quero trazer para vocês hoje, e fiquem atentos a estes assuntos importantes para a caminhada saudável da igreja no grande desafio dessa igreja tessalônica, que era iniciante, primitiva, a primeira igreja cristã, de modo que foi um grande desafio para esses nossos irmãos no início da igreja. E eu quero, nesse primeiro verso, a palavra do Senhor se propague, no verso primeiro, a fixação de Paulo para os Tessalonicenses é para eles não pararem de orar. Eles deveriam estar orando, pois a missão da evangelização é urgente, e além de ser urgente, amado, é algo e alvo de perseguições, e Paulo aqui no caso se referia aos seus patrícios judeus, tanto como autoridades romanas, autoridades também de Jerusalém. A sua luta de evangelizar as nações
não tinha trégua, ele não parava, era cada oportunidade que surgia, ele estava evangelizando. Paulo ele fez um grande trabalho evangelístico, em especial na guarda romana. Ele esteve preso ali e aqueles soldados os mais graduados o visitavam porque ouviam falar que tem um preso aí que ele fala sobre uma nova seita, ele fala sobre um Jesus que morreu e que ressuscitou. E então ele recebia essas pessoas e aí evangelizavam elas. A luta de Paulo, irmão, foi deixada para a igreja e para que todos tenham o desejo de anunciar a voz do Evangelho e utilizar como ele as oportunidades que surgem pela frente. Precisamos aproveitar cada oportunidade que surge. O verso de número 2, livre das pessoas perversas. Outra recomendação de Paulo para os Tessalonicenses. Paulo, por ter sofrido tantas perseguições dos judaizantes, dos romanos, ele, amados, ensina aos Tessalonicenses a não deixarem de estarem sempre prontos para orar, pedindo os cuidados de Deus para que estes inimigos da fé perversos, eles sejam afastados, porque esse povo é um povo de índole má, que são usados pela prepotência dos judaizantes de se alvorarem fariseus e pessoas que achavam que conhecia a lei, porque no fundo mesmo eles não entendiam de nada sobre a lei. Bem, esse cuidado de Paulo também é para nós em nossos dias. Precisamos estar bem a par da nossa doutrina, do conhecimento da verdade, da palavra de Deus, amados. Aqui no Brasil nós temos perseguição, pode não ser uma perseguição mais direta, mais indireta, desses pequenas minorias que procuram criar dificuldade em várias áreas morais. Então, embora o Brasil tenha a liberdade religiosa, mas nós sofremos esse tipo de ataques vindo desse povo em perseguição, desfazendo o nome de Jesus e cometendo todo tipo de arbitrariedade na área da moral, querendo até interferir nos governos. Bem, o terceiro verso de número 3, que trata sobre "mas o Senhor é fiel". Bem, o que sustentou a Paulo nas perseguições, nas lutas que ele sofreu desse povo rebelde e mau, foi exatamente a confiança de Deus. Confiança em Deus é a confiança que Deus dava para ele, e a fidelidade de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Bem, esse era o suporte que Paulo tinha, não só para plantar igrejas, mas também suas viagens, daquela época, muito difícil, precária, de transportes, mas ele pedia as orações para suas viagens, para o enfrentamento das situações de perseguições, de prisões, de açoites, as ações diretas do inimigo, que fez de tudo para gerar e criar obstáculos para que a obra de Deus não fosse realizada e que igrejas não fossem plantadas. Isso tudo estava aí na frente com Paulo. Amados, as igrejas tinham a missão de disseminar o Evangelho em todas as regiões. Esse era o desejo de Paulo. Ora, não seja o nosso desejo de alcançar os lugares não alcançados. E nós damos graças a Deus aqui na nossa região, no nosso Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, aqui nas nossas fronteiras. Como é gostoso plantar uma igreja, levar o Evangelho do Senhor Jesus para as pessoas. Bem, vamos para o primeiro ponto. O verso número 1.
a palavra do Senhor se propague. Era o desejo que tinha Paulo, é o desejo das igrejas daquela época, e deve ser o nosso desejo também de propagar o Evangelho. Mas para isso precisa de muita oração, para que assim a graça de Deus venha encher os nossos corações, como encheu os corações de Paulo, dos Tessalonicenses, na plantação de igreja. Olha, Paulo não só pediu as orações lá aos Tessalonicenses, mas pediu também a várias outras igrejas, inclusive aos Efésios. Ele fez esse pedido muito forte, e no pedido aos Efésios, desculpe, no pedido dos Efésios, ele lembrou os irmãos de orar para que Deus depositasse confiança cada vez mais, e que as orações fossem feitas, porque elas eram fundamentais para o bom trabalho de Deus, para que seja feito o trabalho do Senhor. Ele não só pedia por ele, mas por eles, para que todos orassem, e que todos estavam no mesmo barco, na mesma luta, para alcançar as bênçãos de Deus, anunciar o Evangelho para as pessoas. Ao que ele citou aos Efésios, no capítulo 6, verso de número 19, ele disse o seguinte: e orem também por mim, pedi oração por ele, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tomar conhecimento, tornar conhecido o Evangelho da salvação. Então era o que ele pedia, era essa ousadia. Muitas vezes tem pessoas que não saem de casa evangélica, tem pessoas acenando, tem pessoas pedindo, e as pessoas, os crentes, não têm ido evangelizar. Por isso que eu promovo o avanço missionário, para quebrar essa normalidade, para quebrar esse gelo dos irmãos, para eles evangelizar. Falando nisso, no começo do ano de fevereiro vai ter nosso primeiro avanço missionário. Bem, Paulo ele destacava o grande trabalho dos Tessalonicenses, que vinha dando bons resultados, o Evangelho vinha chegando lá em toda a cidade. Paulo era consciente que a igreja, no início da plantação, ali em Tessalônica, surgiram muitos problemas. Ele plantou a igreja em 3, 4 semanas e foi embora fugindo da perseguição dos judaizantes. E aqueles irmãos ficaram aí com pouco tempo de plantação para levarem o trabalho do Senhor. É tanto que Paulo resolveu deixar Timóteo ali para ajudar aqueles irmãos, para que colocasse as coisas todas em ordem. Era uma igreja composta de judeus naturais, judeus tessalônicos, né? E também de gentios, de romanos. Olha, era uma igreja muito eclética, assim, em termos de naturalidade do povo. E ali foi plantada uma igreja por Paulo e seus companheiros de viagem. Paulo, Timóteo e Silas, Silvano. Olha, meus irmãos, a igreja dos Tessalonicenses, que iniciou quando Paulo falou na sinagoga. Quando ele falou na sinagoga, ali ele falou para a sinagoga que alguns irmãos tinham ido para Pentecostes e ouviram aquele sermão de Pedro. Muitos deles se converteram, vieram para lá, mas os que estavam lá não assimilaram bem não, até alguns deles se convertido. O problema é que eles não assimilavam, abriram mão de 3 coisas, né? Da circuncisão, abrir mão das festas, né? E abrir mão das comidas que eles não podiam comer. Tudo isso era dificuldades. Eles queriam que o cristão adotasse até a lei mesmo, que era a coadjutora da salvação. Muito bem, então Paulo, por causa dos judaizantes, geraram todos esses problemas ali, que divergiram dele e não concordaram com as orientações dele. Muitos seguiram Paulo, e aí foi quando Paulo plantou a igreja, e passando para os irmãos a verdadeira doutrina da igreja, e assim a igreja nova começou a pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus
e as pessoas iam se convertendo, e a igreja ia crescendo ali, a igreja que nasceu ali com aqueles irmãos em Tessalônica. Muito importante, meus queridos, que a igreja cresça ensinando a verdade, o evangelho da salvação, da graça de Deus. Em segundo lugar, o verso de número 2, livre das pessoas perversas. Olha, meus amados, esse era um dos motivos da oração de Paulo, que ele colocava na carta aos Tessalonicenses. Os grandes obstáculos que traziam os perversos, que trazem consigo má vontade, espírito de divergência, índole, má incredulidade da fé em Jesus Cristo, excesso, e exageros, amados, nos pontos, amados, doutrinários, tudo isso. Oração a Deus para afastar esses tipos de perseguidores que trouxeram muitos males para a obra de evangelização, orar por evangelização, por missões, como esse remédio que a gente não pode mais parar de tomar. Tem que ser todo dia, tem que evangelizar o tempo todo, sem parar. Amados, como cristãos, não há como ignorar os rebeldes, perseguidores, mas sempre tendo o cuidado de orar a Deus, entregar a Deus a vida e pedir a Deus sua proteção. Então precisamos orar mais, porque a oração é um fator positivo de poder contarmos com a ação de Deus para o livramento desses males dos inimigos. Olha, Paulo tratou disso com os romanos. Ele mandou na carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 31, o seguinte: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Paulo fazia esse pedido à igreja. Pedia por ano passado. Você sabia que tem pastores, líderes e irmãos em vergonha de pedir oração? Olha por mim. Claro, a gente combate os excessos. Pessoas que não oram e querem que a gente ore por elas. Paulo diz assim: ore por mim e continue orando por vocês. Então nós temos que viver orando e pedir oração, não faz mal. Falando nisso, ore por mim. Eu estou para plantar 10 novas igrejas 2021, 2022. E quero e preciso, não vou pedir nada, porque Deus vai mandar. Eu vou fazer pedidos de parcerias e de apoios para a construção de templo, para comprar terreno, para custear nosso obreiro. Então, ore por mim. Ore pelo projeto Macetão. Muito bem. Então, amados, o que se pode esperar do inimigo que nos persegue? O que é que se pode esperar? Esperar que ele venha para atrapalhar a obra de Deus. Ele venha para impedir a propagação do Evangelho. Muito bem, existem muitos que de uma forma ou de outra são usados pelo inimigo, que emudece, retrai e não se envolve na obra da evangelização, e muitos criam dificuldades negativas sobre o trabalho de evangelização, e essas pessoas estão dentro das nossas igrejas. E pasme, outros estão dentro da igreja e são até líderes, pastores, presbíteros e tantas pessoas, que a igreja não sai daquele mesmo negócio a vida inteira, não é? Eu já ouvi de um irmão que a gente não precisa pregar o evangelho nem ir atrás de ninguém, porque o Espírito Santo, a igreja presbiteriana, ela é uma igreja de portas abertas. O Espírito Santo traz as pessoas para cá. Infelizmente tem esses pensamentos, né? E tem aqueles que são líderes e que nem evangelizam e nem deixam ninguém evangelizar. Muito pelo contrário, quando o irmão está muito animado, ele diz: ih, rapaz, e desmotiva logo, não é? Para que ele não evangelize para plantar a igreja e alcançar as almas perdidas. Infelizmente, é isso aí. Olha, não estamos falando aqui, amado, querendo gerar nenhum tipo de constrangimento com ninguém, estou falando de uma verdade. Muitas vezes o inimigo age para gerar incredulidades, amados, naqueles líderes da igreja que deveria estar dando o primeiro passo, mas ficam na incredulidade
e trazendo outros consigo. Olha, Paulo em sua pregação alertou a igreja de Roma, onde muitos reagiram positivamente ao Evangelho, não é? E alguns ficaram incrédulos também, amados. Não há como não haver. E a gente sabe que a igreja dos romanos era formada de judeus, de romanos de nascimento, mas judeus de família, de gentios, mesmo romano mesmo, entendeu como é? Então, em Atos 28, 24, olha o que é que Paulo diz. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram na incredulidade. É isso, amados. E nós precisamos estar atentos para fazermos a obra de Deus. Meus queridos, as pessoas que são usadas pelo inimigo para perseguir, meus amados, para perseguir com perseguições, com perversidade, com malignidade. Essas pessoas são totalmente agentes do diabo, de Satanás, guiados, dominados pelo inimigo para obstacular a obra de Deus. Esse tipo de pessoa que age amado pelo inimigo, ela não tem nenhum tipo de sentimento ou de remorso. Não tem. É uma pessoa à inteira disposição do inimigo, do diabo, para obstacular a obra do Senhor. Por essa razão, Paulo faz a recomendação aos Tessalonicenses para estarem sempre ali, olha na janela da oração, estar ali pronto, orando a Deus e também vigiando a Deus para se fortalecerem na obra do Senhor, para vencer os perversos que existem por aí, de más intenções que nos atacam muitas vezes dentro de casa, em oração, que o bom Deus nos dê livramento desse tipo de gente. E a gente vai em frente e evangelizar. Por último, o verso 3, mas o Senhor é fiel. Graças a Deus, a gente pode até fracassar, falhar, mas Ele é forte, Ele é fiel e nos ajuda a nós irmos em frente. A grande vantagem da igreja é poder contar com Deus e a sua fidelidade, a fidelidade de Deus para sustentar a missão da igreja, amado, que tem a finalidade de propagar o evangelho da salvação para os pecadores. Essa é a missão da igreja. A igreja foi constituída por Deus para propagar o evangelho nos 4 cantos do mundo. Precisamos ter essa visão. Se você não pode ir para um outro país, olhe por ele, mas faça evangelismo onde você está. O maligno, em sua perseguição ardilosa, prepara as suas armadilhas para atingir o crente que tem a missão de anunciar o reino de Deus. Mas fique sabendo de uma coisa: ele não logrará êxito para quem está na comunhão, quem está em ordem, servindo a Deus. É claro que ele pode trazer prejuízos para nós, gerar obstáculos, mas ele, além de ser já vencido, né, ele é um perdedor, amados. Precisamos orar e confiar em Deus para que Deus neutralize as intenções malignas do inimigo para nós irmos em frente. Olha, a missão é de Deus e a obra da evangelização é bancada com as orações e ações dos crentes em favor do anúncio do evangelho, e os evangelistas precisam se colocar à disposição de Deus para evangelizar. Amados, o trabalho de propagação do evangelho não pode deixar de contar com as orações. Deus está no comando. Olha o que Paulo disse a 1 Coríntios, capítulo de 1, verso 9: fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha aí, amado, temos que estar firmados nessa obra. Paulo não perdia a oportunidade, como eu disse no início, quando ele escrevia para as igrejas que plantou e que foram plantadas na região, amado, como vimos na missão da salvação, da perseguição do inimigo que avança
queridos, como os seus adeptos para barrar o progresso da igreja na evangelização. Olha, amado, o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele lembrou, amado, de interceder por nós ao Pai, para que nós fôssemos livrados das perseguições. Evangelho de João, capítulo 17, verso 15, diz assim, olha aí, não peço que eu tire do mundo, mas que eu livre do mal. O Senhor Jesus orando a Deus por nós, queridos, como é importante aqui na oração sacerdotal. Portanto, a igreja não pode deixar de orar, não pode deixar de vigiar em favor da missão, não pode haver negligência de oração a Deus, irmãos, para que os evangelistas cumpram a sua missão de evangelizar os pecadores, não pode perder as oportunidades. Eu quero concluir. Em primeiro lugar, a ordem foi dada pelo Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho, o perdão de Deus para os pecadores. A igreja é a responsável pela preparação dos missionários, pelas orações e pela evangelização. Por isso que o verso primeiro diz, a palavra do Senhor se propague. Em segundo lugar, amados, também os meios de buscar Deus para que os inimigos da fé sejam afastados e o caminho fique livre para os evangelistas pregarem o evangelho e assim alcançar as almas e ficarem livres das pessoas perversas no nosso caminho. E em terceiro e último lugar, a obra missionária é de Deus e para isto ele se manterá fiel para que a igreja alcance os pecadores, para eles serem libertos do pecado e sejam salvos. A igreja, amados, deve se motivar para fazer o trabalho da propagação do evangelho, sabendo que pode confiar em Deus, que Ele nos envia, que Ele nos manda, mesmo que venhamos a negligenciar. O verso número 3 diz, mas o Senhor é fiel e a sua obra alcançará os objetivos. Que Deus te abençoe.